proposto, abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14. Eu confesso para os irmãos que o texto é extremamente extenso, nós temos 40 versículos e eu não estou com o pensamento aqui de caminhar nos 40 versículos até por causa do nosso tempo. Então, provavelmente, nós vamos fazer a meditação dessas passagens aqui em 2 momentos, nessa quarta-feira e quem sabe na próxima também, tá? Então, para que nós possamos aqui meditar na palavra de Deus, para que com calma entendemos o que o Senhor tem para nós, nós vamos meditar aqui em algumas porções. Se coloque de pé, por gentileza, irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 a seguir. Eu vou ler com os irmãos até o verso 19, que eu acredito que é o que dá tempo para nós meditarmos essa noite. Na próxima quarta-feira nós vamos do 20 até o 40, que diz assim a palavra do Senhor: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou a cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para com aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que o possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir a graça de Deus? Senhor, nesta noite, mais uma vez em oração, juntamente com o teu povo, nós estamos pedindo da tua graça e da tua misericórdia sobre nós, Pai. É muito bom poder estar aqui, Senhor. Como disse a tua serva, irmã Diva, todos nós somos como crianças, ou deveríamos ser, aqueles que têm no Senhor o socorro, a proteção e o alimento, Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, Pai, que o Senhor assim nos faça, que a cada dia possamos ser humildes e quebrantados e entender, Senhor, que tudo o que temos, que somos ou o que viermos a ser, nós devemos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, ilumina o nosso coração para entendermos a Tua palavra, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tome assento, por gentileza. Obrigado, João. Glória a Deus. Irmãos, nós temos visto desde o capítulo de número 12 que Paulo está tratando sobre problemas dentro da realidade do culto. E quando ele entra a partir do capítulo 12, o que Paulo vem tratar com a igreja de Corinto são sobre as desordens que estavam acontecendo dentro do culto da igreja de Corinto.
Nós vimos aqui que, bem provavelmente, aqueles que estavam... Obrigado, pastor Gerson. Aqueles que estavam causando mais problemas dentro da igreja de Corinto eram aqueles que estavam se considerando mais espirituais do que os outros, né? A maioria dos estudiosos é de consenso que esses problemas da ordem no culto estavam sendo ocasionados por aquele quarto grupo lá mostrado no capítulo 1, que é chamado do grupo de Cristo, né? Aqueles que se achavam mais espirituais do que os outros cristãos dentro da igreja de Corinto, porque provavelmente ou eles falavam em línguas ou estavam profetizando e achando que com isso eles eram mais espirituais do que os demais irmãos dentro da igreja. E Paulo precisou tratar. Os irmãos veem aqui que um texto extenso, agora que nós temos, depois de alguns séculos, temos os versículos, são 40 versículos para tratar desse problema dentro da igreja, para que a igreja de Corinto, quando se reunisse, ela pudesse se reunir para bem e não para mal, né? Porque provavelmente se eu e você participássemos num culto na igreja de Corinto, nós nos escandalizaríamos, né? Nós teríamos muita dificuldade, porque havia muita bagunça, muita desordem. Chega o ponto de Paulo falar: irmãos, vocês estão se reunindo e o que vocês estão fazendo está causando mais mal para vocês do que bem, né? Que ele diz no capítulo 12. Então, quando nós entramos nesse capítulo, nós precisamos entender que Paulo continua tratando dessa questão das desordens dentro do culto público da igreja. É interessante também que Paulo, nessa passagem, deixa claro para os irmãos, né? Ele quer mais uma vez reforçar que todos os dons precisam ser exercidos para a edificação da igreja, né? Os dons que Deus distribui para o seu povo, irmãos. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, quero falar com bastante calma para que você vá mastigando aí, né? Vou evitar de ser muito eloquente aqui, porque eu quero que os irmãos pensem naquilo que está sendo dito e reflitam. Porque eu acredito, irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu nunca participei de um estudo bíblico presencial com 1 Coríntios 14. Alguém que já participou? Eu não sei o que acontece, porque muitas vezes é culpa nossa como pastores, que nós precisamos sentar mais e explicar a palavra para o povo de Deus, né? Precisamos que eles tenham essa palavra dentro do coração, porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós andamos na verdade e evitamos a mentira, né? Então, é interessante ver que Paulo está tratando da seguinte questão: a igreja possui dons, mas qual é o propósito dos dons que Deus deu à igreja? É a edificação da própria igreja. Se eu recebi um dom, se você recebeu um dom, qual que é o propósito de Deus nisso? É que o meu dom, o seu dom, o nosso dom seja utilizado para benefício de outrem, né? Para a edificação do povo de Deus. E quando ele entra nesse capítulo 14, ele vai falar de dois dons especificamente. Ele vai falar de línguas e vai falar de profecias. E ele quer estabelecer para a igreja o devido lugar desses dons dentro do culto público, porque senão a igreja não teria proveito nenhum, né? Imagine os irmãos aí que alguém tentasse pintar uma parede com um martelo ou tentasse pregar um prego com um pincel. Será que dá certo? O instrumento precisa ser utilizado da maneira correta, e é isso que Paulo vai fazer aqui, tá? Eu gostaria, só para fixar na mente dos irmãos, nós vamos trabalhar sobre 5 pontos aqui, né, até o final desse capítulo. O primeiro ponto é demonstrar, né, como Paulo coloca a superioridade do dom profético em relação ao dom de línguas. Nós vamos ver isso dentro da passagem. O segundo ponto é que há uma necessidade de que tudo que é feito no culto público da igreja seja de alguma forma inteligível. Precisa ser inteligível aquilo que é feito no culto público. Terceiro, que a edificação coletiva da igreja depende da compreensão. A igreja só tem crescimento quando aquilo que é feito dentro do culto realmente é compreensível, é inteligível à mente dos irmãos. O quarto ponto, nós vamos ver que Paulo apresenta 2 aspectos das línguas, né? Nós vamos ver a partir do versículo 20, que Paulo vai dizer que as línguas têm um propósito para os incrédulos judeus e também há um propósito dentro da realidade dos incrédulos gentios e pagãos, né? Que entrassem dentro do culto e vissem os irmãos falando em línguas. E por fim, nós vamos ver o que Paulo diz a respeito das normas sobre línguas e profecias na igreja. Eu preciso perguntar para você aqui, porque isso é pressuposto, como se diz, né? Você acredita que a palavra de Deus é inspirada? Que ela é autoritativa, inerrante, infalível?
Então nós temos que recebê-la como aquilo que nós temos de ordem maior para todos nós, né? Eu queria que os irmãos incutissem, irmãos, eu sempre tenho falado isso para a igreja, aonde quer que eu vá, eu quero repetir isso até os meus últimos dias. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser pautada pela mente dos homens, ela precisa ser pautada pela palavra de Deus. Se você seguir os homens, você vai tropeçar e cair, mas se você seguir a palavra de Deus, você vai seguir avante, tá? É na palavra de Deus que nós somos fundamentados. Eu posso amar quem quer que contra as escrituras, eu fico com as escrituras e digo para ele que ele está errado, tá? É claro que existem pontos dentro da Bíblia que são pontos secundários, e os pontos secundários não são motivos de divisão. Há uma frase muito antiga, e hoje pela manhã, enquanto eu estava indo para o trabalho, eu me lembrei dessa frase. Essa frase já foi dita que era de um teólogo, foi dito que era de outro teólogo, na verdade ninguém sabe de quem é, mas a frase é muito boa. A frase diz assim: nas coisas essenciais nós precisamos ter unidade. Nas coisas não essenciais nós devemos ter liberdade, mas em todas as coisas devemos ter caridade. A frase é muito sensacional, por quê? Porque nas coisas essenciais do Evangelho nós devemos ser um com todos aqueles que o são. Agora, existem coisas que não são essenciais, que aí a liberdade vai falar, né? Batismo tem que ser com aspersão, tem que ser com submersão, a água tem que estar gelada, tem que estar quente, isso é coisa secundária. A igreja não tem que brigar por causa desse tipo de coisa. Existem coisas muito mais importantes, que é pregar o Evangelho, né, irmã Diva? Como a irmã Diva disse aqui, pregar o Evangelho e anunciar a palavra do Senhor Jesus aos povos, tá? Quando a gente entra aqui no primeiro versículo, Paulo tem 3 preocupações com a igreja. Primeiro, dizer para os irmãos, não esqueçam que o exercício dos dons espirituais precisam ser feitos com amor. Não se esqueça disso, é o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto lá, que ele diz seguir o amor. Segue o amor, porque se você exercitar os teus dons espirituais com amor, você não vai se preocupar se a pessoa, o outro irmão da igreja está sendo mais expressivo do que você. Você não vai se preocupar se um ocupa tal posição, ou se ocupa tal cargo, tal função. Isso não vai ter preocupação nenhuma para você. Se você entender que o amor é quem tem que mover o teu coração no exercício do dom que Deus te deu, você vai abençoar a igreja com aquilo que o Senhor te deu, tá? Uma coisa interessante, irmãos, eu já disse aqui para os irmãos, vocês já perceberam que tem pastores que, até essa semana eu estava, por curiosidade, olhando na internet, existem igrejas grandes, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, né? A igreja aqui do pastor Craig Groeschel, né, que a gente viu um pedacinho do vídeo dele aqui no treinamento, é uma igreja que consegue alcançar por semana cerca de 100 mil pessoas por semana, seja presencial ou seja online. Aí você diz assim, será que esse pastor Craig Groeschel, ele é melhor do que um outro pastor que dirige uma congregação de 200 ou 100 membros? É melhor ou não? O que faz ele estar numa congregação grande e um outro pastor estar numa congregação pequena? O que faz, irmão? Será que um é melhor do que o outro? De forma alguma, irmãos. É porque Deus escolheu um para esse lugar e Deus escolheu esse para esse lugar. E ambos devem estar satisfeitos. Porque assim como Jesus ensinou sobre a parábola dos talentos, Jesus disse que o Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Quando ele voltou, ele pediu contas, o que tinha ganhado 5 multiplicou, né? Agora tinha 10, o que ganhou 2 agora tinha 4, e o que ganhou 1, o que ele fez? Enterrou, né? E o que aconteceu? Os 2 receberam louvor do seu senhor, e o que ganhou 1 talento e escondeu foi reprovado pelo seu senhor. O interessante é que tanto que ganhou 5 talentos e multiplicou para 10, como que ganhou 2 e multiplicou para 4, ambos receberam recompensa do seu Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer que a quem tem, muito será dado, mas aquele que não tem, até mesmo que tem, será tirado, né? Vai com uma mão na frente e outra atrás no dia do juízo, tá? Então, a gente precisa entender que não importa a grandeza do ministério que nós temos, o que importa é que Deus nos deu algo para fazer. Você sabe o que é interessante? Você imagine eu e você, né? Pensando no que somos pecadores por natureza. Você imagine, Deus nos dá capacidades e dons para sermos usados na sua obra, irmãos. Não importa o tamanho do dom, não importa o tamanho da capacidade. O que importa é que Deus foi gracioso conosco e nos deu capacidades para abençoar a sua igreja. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, tem que ser feito com amor. A segunda coisa que eu falei para os irmãos, fiquei de fazer um vídeo, mas infelizmente eu deixei para agora, tá? Ou felizmente eu deixei para agora. Os dons devem ser buscados ou não? Será que nós devemos correr atrás dos dons? Nós devemos buscar os dons espirituais? Parece um assunto difícil.
Porque quando você leu comigo aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 7, o versículo 11 e o versículo 18, dá-se a entender que os dons são concedidos soberanamente por Deus. E isso é verdade. Os dons são concedidos soberanamente por Deus. Quando Deus projeta a realidade da igreja e os séculos da igreja, Ele projeta o lugar de cada um de nós para sermos obreiros, né, e obreiras da casa do Senhor Jesus. Gente que vai trabalhar na edificação do seu povo. Mas será que Deus ter separado cada um de nós para um ofício especial isenta-nos de buscarmos os dons espirituais? Vou fazer uma pergunta aqui, quem sabe muitos irmãos ainda não buscaram saber qual foi o dom que Deus lhe deu para poder ajudar a igreja. O que você tem que fazer uma vez que você não sabe qual que é o seu dom? Tem que buscar. O que vai acontecer é que quando você buscar, Deus vai guiar o teu coração de tal maneira que na tua oração, a vontade de Deus vai ser revelada para você e você vai começar a entender qual é o dom que Ele te deu e exercer esse dom espiritual, tá? Então já deixo aqui para os irmãos, queridos. Nós somos igreja e dependemos dos dons espirituais para o funcionamento da igreja. Agora a questão é o seguinte: você precisa buscar a Deus e pedir a graça do Senhor e falar: Senhor, revela o meu coração, ilumina o meu coração e me direciona para saber qual foi o dom espiritual que o Senhor me deu para poder abençoar a tua igreja. Não deixe de fazer isso. Porque pode ser que a nossa congregação, porque cada congregação tem uma necessidade específica, pode ser que a nossa congregação aqui na planta Guilhermina, ela está necessitando de um determinado dom espiritual para que ela possa progredir. E quem sabe é o dom que Deus tem para manifestar através da sua vida para abençoar a igreja. Por isso que eu te encorajo a buscar o dom que o Espírito Santo de Deus já tem determinado que deseja lhe dar. Amém? Amém, irmão? Desse jeito aí não vai vir dom não, né? Eu estou orando, né? Quando eu dobro o meu joelho e vou falar com Deus, eu oro pela vida de cada um dos irmãos aqui, pedindo para que os dons espirituais se manifestem. Por exemplo aqui, vamos citar, nós estamos só aqui em casa, né? É tudo nosso aqui, né? Maravilha. Bom, Dimas tem o dom de exercer o diaconato trabalhando com as finanças da igreja. É um dom administrativo que precisa e demanda muito carinho e muita atenção. É um dom importante para a igreja. Nós vimos aqui que Paulo fala que existe o dom de administração. O irmão Leonardo lá é o nosso departamento de mídia, junto com a irmã Larissa, sua esposa. Também é um dom de administração, é uma maneira de proclamação do evangelho por intermédio das redes sociais. São dons distintos que Deus dá à igreja para que a palavra do evangelho possa se manifestar. Falta aqueles que ainda não descobriram orar a Deus e pedir a iluminação do Senhor. Então nós vimos aqui que Paulo diz que precisa ser exercido com amor, precisa ser buscado. E Paulo vai dizer assim que existe uma preferência por ordem de necessidade e de edificação da igreja, que aqueles que desejam muitas vezes o dom de línguas possam entender que o dom de profecia ele é mais útil na igreja do que o dom de línguas necessariamente. E Paulo vai explicar o porquê que o dom de profecia é mais importante no âmbito da igreja, tá? Acompanhe comigo aí, por gentileza, irmãos. Deixa a tua Bíblia aberta, vai lendo aí, se quiser anotar, traz um papelzinho, uma caneta, para que facilite a nossa compreensão a respeito do texto, tá? Versículo de número 2, Paulo vai falar a respeito das línguas. Olha o versículo 2: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O texto não é fácil. Se você buscar nos comentaristas, muitos vão ter pontos de vista divergentes a respeito do texto, mas eu acredito que de uma maneira livre esse texto está falando do exercício das línguas, tá? O exercício das línguas, do dom de línguas. Aí vai surgir muita gente perguntando assim: tá, mas essas línguas aqui no versículo 2 do capítulo 14 são as mesmas de Atos dos Apóstolos? Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque as línguas de Atos dos Apóstolos, elas visivelmente se manifestavam como línguas humanas. Se você pegar Atos capítulo de número 2, você vai perceber que quando os 120 estão reunidos dentro do cenáculo, eles recebem o Espírito Santo desce sobre eles, e quando eles começam a falar em outras línguas, quem está do lado de fora está compreendendo na sua própria língua materna. Se você tiver dúvida na tua casa, abra a sua Bíblia e você vai perceber que Deus deu uma capacidade para os apóstolos de falar uma língua que eles nunca haviam aprendido. Eles não fizeram WhatsApp,
né? Não foram lá na loja, na escola de idiomas para aprender aquele idioma. Não, eles receberam naquele momento o dom soberano de Deus de poder falar numa outra língua que eles não haviam aprendido. Então lá existem uma lista de nações que estão presentes, dizendo que aqueles 120 que estão lá dentro, né, eles estão falando na língua materna de cada um deles e de várias nações que aparecem ali dentro daquele contexto. A maioria dos estudiosos vai entender que esta língua aqui, primeiro, ela não é estranha, porque a palavra estranha não existe, irmãos, no grego, no original. Tá? Eu sei que muitas traduções aí, principalmente a Revista e Corrigida, coloca a palavra estranha como um auxílio interpretativo, mas a palavra estranha não existe. Se você for interpretar esse versículo do original, você vai ver que Paulo está trazendo assim: pois quem fala em outra língua ou em uma língua. Tá? Então a palavra estranha não existe, é uma palavra direta, né? Línguas você tem ali, mas estranha não existe, porque é uma preferência do tradutor. Mas o que Paulo está dizendo? Se você pegar o versículo 2, ele está dizendo que alguém pode falar uma determinada língua, e esta língua, segundo Paulo, é uma língua que ele não se dirige aos homens, mas que ele se dirige a Deus. Por que ele se dirige a Deus? Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Aqui é interessante, porque essa língua, bem provavelmente, pela interpretação do contexto bíblico, é uma língua concedida por Deus soberanamente para o falante, e ele vai falar nessa língua, e conforme o contexto, pode ser que nem ele o saiba que língua que é. Tá? Pode ser uma língua humana? Pode. Mas a grande questão aqui é que a palavra de Deus não especifica para nós que tipo de língua declaradamente o é. Eu já disse para os irmãos que muitas pessoas forçam a barra, dizendo que as línguas aqui são línguas de anjos. Mas o contexto de 1 Coríntios 13, como eu disse para os irmãos, ela não está dizendo que é uma possibilidade falar-se língua de anjos. Está dizendo que, hipoteticamente, ainda que Paulo falasse as línguas dos homens, e se ele falasse a língua dos anjos, ainda assim, se ele não tivesse amor, ele seria como o sino que ressoa ou como metal, né, que você bate e só faz barulho. Então, a língua que aqui aparece é uma língua que Paulo não procura desvendar para nós qual é a origem dela. Então é por isso que eu acho que é muito mais interessante que essas línguas possam ser preservadas, não tentando forçar sobre ela dizendo que são língua de anjos, né? Ou se elas forem em línguas estrangeiras, que nós possamos, quem sabe, ter a capacidade de saber que o são. Só para que os irmãos entendam, eu não sei se você já ouviu o testemunho, mas há irmãos, né, que receberam a capacidade de Deus de aprender uma língua que eles nunca haviam estudado. É um testemunho do pastor Rodrigo Silva, não sei se alguém já viu ele, né? Ele é arqueólogo. Isso, e ele disse que ele recebeu de Deus a capacidade de falar inglês que ele não aprendeu, ele não foi para a escola. E eu já vi outros tantos dizendo isso. Então é por isso que eu digo para você que a capacidade aqui de escrita, eu não seria dogmático de dizer de forma alguma que essa língua é língua de anjos, porque o contexto não aprova. Mas ela é uma língua que não é a tua língua materna, é uma língua que realmente veio como providência do Espírito Santo de Deus para a edificação do falante. Aqui que é importante, irmãos. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque Paulo está dizendo que quem fala em outra língua não está falando a homens, mas está falando a Deus. Por quê? Porque ele vai dizer que visto que ninguém o entende, tá? E esse primeiro momento ninguém o entende, o próprio falante não está compreendendo aquilo que ele está dizendo, e em espírito ele está falando mistérios. O que são mistérios, irmãos? Nós já aprendemos aqui o que é mistério. O que é mistério? É uma coisa que alguém não está compreendendo, que está coberta. Então, se ele fala numa língua que ninguém entende, aquilo está de alguma forma coberto e só vai ser manifesto a partir do momento que houver interpretação. Amém, irmãos? Entenderam até aqui? Se tiver alguma pergunta aí, vai anotando no papelzinho. Se der tempo, nós abrimos perguntas hoje, senão na próxima quarta-feira nós o fazemos, tá? Aí ele vem no versículo 3 dizendo a respeito da profecia. Mas o que profetiza fala aos homens. Qual que é o propósito da profecia? Edificar, exortar e consolar. Eu vou recapitular com os irmãos aqui a realidade sobre a profecia no Novo Testamento. Nós temos pelo menos 3 aspectos da profecia no Antigo Testamento. Primeiro, tá?
para que fique bem claro para nós. A profecia no Novo Testamento, ela pode aparecer como uma elocução, uma palavra, uma fala inspirada por Deus, de tal maneira que Deus queira comunicar à sua igreja alguma palavra direta e objetiva. Geralmente, os comentaristas vão dizer que isso acontecia muito no princípio da igreja, principalmente porque a igreja, aqui do Novo Testamento, não tem a Bíblia na mão. Eles não tinham o Novo Testamento na mão para poder utilizar como base do culto e da liturgia da igreja. Então isso acontecia muitas vezes no meio do culto das igrejas do Novo Testamento. Também essa palavra, ela significava, a profecia significava a pregação daquilo que vinha antigamente, do Antigo Testamento, sendo anunciado para as igrejas do Novo Testamento desde aquela época. E também há a possibilidade que a realidade da profecia seja de alguma forma uma predição de um acontecimento que possa vir no futuro, tá? Então precisa deixar bem claro para os irmãos que esses são os aspectos da palavra profecia dentro do Novo Testamento. Aí Paulo vai dizer, mas o que profetiza, ele fala aos homens, edificando, exortando, né? Ou na NVI, a palavra aqui é trocada de exortando para encorajando, tá? E também consolando. Olha o que ele diz no verso 4. O que fala em outra língua, o que ele diz? Para ver se os irmãos estão prestando atenção aí. Versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo está fazendo uma distinção aqui, que o falar em línguas é para a autoedificação daquele cristão. Isso aqui é muito importante. Nós vamos ver mais para frente que pode ser que as línguas tenham proveito para a igreja, para o culto público da igreja, a partir do momento que ela tenha interpretação. Mas se ela não tiver interpretação, nós vamos ver que Paulo vai recomendar algo aqui. Eu não vou me apressar, que a gente vai seguindo o texto. Então ele diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então quem está falando em línguas está edificando a si mesmo. Mas o que profetiza está edificando a igreja. Então o centro da edificação na língua é a própria edificação do falante. Mas o centro da edificação na questão profética é toda a igreja ser abençoada e beneficiada por aquilo. Amém, irmãos? Irmãos, isso aqui é importante, esse assunto, irmãos. Tá? Eu já disse para os irmãos que por falta desse ensinamento e dessa instrução, você vê cada aberração aí pelas igrejas. Tá? Quando eu era líder de jovens, ouvi muitos jovens saindo e tentando umas aventuras fora aí, dizendo que lá naquelas igrejas tinham e aqui não tinha, né? E o que lá tinha e aqui não tinha? Lá, acho que lá tinha, né? Batia a latinha lá e fazia barulho e eles gostavam. Mas aqui, se nós tivermos essa instrução da palavra de Deus, nós vamos perceber que os dons têm capacidades e características para a edificação da igreja e não para promover bagunça. Versículo 5, ele diz assim, eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. O que isso aqui para mim é importante? Paulo está dizendo que o desejo dele é que todos na igreja pudessem falar em outras línguas. Mas está na vontade de Paulo que toda a igreja fale em outras línguas? Depende de Paulo que a igreja fale em outras línguas? Depende de quem? Ele queria. Era a vontade dele, porque quem sabe, né, ele está olhando pelo aspecto que os irmãos podem ter um benefício de autoedificação na questão das línguas. Mas o que ele vai dizer aqui, eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Olha o que ele vai dizer, mas muito mais, porém, que profetizassem. Né? Vocês poderiam todos falar em línguas, mas ainda, irmãos, é muito melhor que tenha a capacidade de profetizar. Por quê? Ele vai dizer, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as possa interpretar para que a igreja receba edificação. Tá? Vamos com calma aqui, vamos tentar entender o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que existe benefício nas línguas. Sim, existe benefício. Mas o benefício é só para o falante, a não ser que ou o falante fale em línguas e interprete, ou exista alguém na igreja que possua o dom de interpretação para poder traduzir aquilo que está sendo dito. E Paulo já vai explicar para nós aqui do versículo 6 até o versículo 12 o porquê que é necessário ter interpretação. Então ele vai dizer que a profecia é superior, tá? A profecia é superior nesse sentido. E não esqueça, irmãos, tá? Que a característica da profecia nos nossos dias, ela traz muito mais a característica da elocução através da pregação da palavra de Deus. Deixa eu tentar trazer aqui, que pode parecer que a realidade, né? É a mesma realidade. O que nós entendemos aqui? Vocês já viram muitas vezes que depois de uma pregação,
Alguém, às vezes, você mesmo, já aconteceu comigo várias vezes, você sentir que parece que aquela pregação, ela veio com uma flecha dentro do teu coração, parece que Deus reservou aquele dia para falar com você. Foi alguma coisa diferente? Não, o pastor sentou, ficou de pé ali no púlpito, abriu a palavra de Deus e pregou a palavra, e aquela palavra foi usada como instrumento para poder acertar o teu coração. Então, eu creio, né, que os nossos dias eles são caracterizados por uma palavra profética fluindo das Escrituras, porque hoje nós somos diferentes de Corinto, porque nós possuímos as Escrituras nas mãos e eles não possuíam, eles só tinham o Antigo Testamento. Tá? Então, diante de muita profetada que existe aí, nós vamos ver que existe realidade aqui da profecia, lá na frente, a partir do versículo 26, que existe uma característica da presença da profecia no culto público que precisa ser tomado cuidado. Tá? E tem uma certa ordem que Paulo vai estabelecer, mas isso aí está mais para frente também. Então, vamos tentar entender aqui o que Paulo está dizendo, do versículo 1 até o versículo 5, é o seguinte: Paulo vai fazer um contraste entre línguas e profecias, e ele quer demonstrar que para a edificação da igreja, para o culto público, é melhor que haja a profecia, é melhor que haja algo que seja inteligível. Por quê? Olha o que ele diz no verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, em que vos aproveitará, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Olha o que é interessante aqui que Paulo está dizendo. Você imagina que Paulo tem muita coisa para abençoar a igreja de Corinto quando ele for lá. Quem sabe ele tem revelação, ele tem ciência, ele tem profecia, ele tem doutrina. Se Paulo tem essas coisas, se ele usar um idioma que a igreja não conhece, a igreja vai receber a bênção? A igreja vai ser abençoada e vai ser edificada? De forma nenhuma. Se eu cantar um hino aqui em inglês aqui agora, quem consegue traduzir o que eu estiver cantando? Alguém que sabe inglês? O Júnior está treinando, eu sei que ele sabe. O irmão Ricardo também. Né? O irmão Felipe Hermanielli já fez curso também. Mas a grande maioria da igreja não vai saber. Se for desejável que os dons sejam aqui, o dom como Paulo está colocando, essa realidade da revelação, da ciência, da profecia e da doutrina, se nós queremos abençoar a igreja, não adianta trazer alguém aqui falando inglês, né? Você pega um pastorzão lá na irmã Ed, lá nos Estados Unidos, paga a passagem dele lá, paga 10 contos para poder vir para cá, estou chutando baixo aqui, né? Vem de lá para cá, arruma um lugar para hospedar para ele, e quando ele chega aqui, não tem ninguém para interpretar o que ele vai pregar. Vai adiantar? O que vai acontecer com os irmãos? O Morfeu vai abraçar, irmão, vai ter gente dormindo no banco, vai falar, quem que trouxe esse rapaz aqui? Não estamos entendendo nada do que ele está dizendo. Tá? Então é isso que Paulo está dizendo, que se ele vai à igreja, ele precisa trazer a palavra de revelação, de ciência, de profecia à igreja, de maneira que a igreja compreenda. Olha o que ele usa aqui no versículo 7. Ele diz, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Vocês já foram em alguma apresentação, algum concerto, ou em alguma igreja que os músicos tiraram o hino na altura errada? Irmãos, até quem não sabe de música, esse dia está perguntando para o meu filho, né? Mandaram para mim lá, acho que foi no WhatsApp, uma orquestra tocando, e aquela orquestra tocando, tinha um rapaz que começou com um trompete bem bonitinho, fazendo toque lá, bonitinho, estava legalzinho, não estava bonitinho, né? E ele foi tocando aquela trombeta dele lá, e tinha uma orquestra cheia de gente. Eu falei, gente, quando esse povo sair tocando, vai ser coisa mais linda, né? Gente, quando a orquestra começou a tocar junto com o trombeteiro, não dava para entender o que eles estavam tocando. Coisa horrível, né? Se não tivesse oportunidade, eu ia colocar aqui para os irmãos. Mas é horrível, horrível, não dava para entender o que estava acontecendo lá. Cada um estava numa nota, desafinado, parecia que quem já tocou instrumento de sopro, né? Que tem os pistos, parece aqueles pistos que não voltam, que está faltando óleo. É uma coisa feia. O que Paulo está dizendo é que se os instrumentos não derem o som correto, você não consegue compreender que música que está tocando. Os irmãos que cantam aqui, já viram às vezes a luta de um sai na frente e o músico sai correndo atrás? É uma batalha, né, irmão marido? E a orelhinha está do lado da guitarra, né? E tem uns irmãos que tem o dom de tirar o hino em cima do trastezinho ali, ó. Não é nem para cá e nem para lá, né? O hino não sai. E para quem toca é uma luta. Mas a realidade é a seguinte, Paulo diz que se o instrumento não der o som correto, a melodia correta, não se saberá aquilo que se está tocando. Olha o outro exemplo dele, versículo 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O que é a trombeta aqui? A trombeta era utilizada como instrumento para poder colocar em ordem os exércitos.
Então, você usava aquela trombeta porque no momento de uma guerra, num exército muito grande, você não conseguia, como general, gritar com aquele povo. Você imagine lá 5.000 soldados, e o generalzinho, coitado, tentando gritar para eles, dizendo o que tem que fazer, eles vão atropelar o general. Então você pegava um soldado trombeteiro, e aquele soldado trombeteiro, quem passou pelo exército, acredito que passou por isso também, né? Tem um silvo longo, um silvo curto, 2 longo, 2 curto, né? E você sabe que aquele soldado trombeteiro está ali, e o som que ele fizer vai destinar qual que é o movimento que você tem que fazer naquele momento. Você imagine o exército na guerra, e o trombeteiro tinha que tocar o som para o exército marchar, e ele troca meia volta a volver. O que vai dar? Ou naquele momento, era o momento de recuar, era o som de meia volta a volver, ele toca errado, e o povo segue em frente. O que vai acontecer? Vai todo mundo morrer, porque está despreparado naquele momento. Então Paulo está usando esse exemplo para dizer que o som da trombeta é como o som da língua. Se ele não tiver a interpretação, a igreja não terá edificação. Tá? E ele segue dizendo para nós no verso 9: assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ele diz no verso 10: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Existem vários idiomas no mundo? Vários. Alguns sem sentido? Pode ser sem sentido para mim e para você, mas para quem inventou e quem usa o idioma, é um sentido, justo. O que é a ideia de Paulo até esse presente momento, irmãos? Tudo o que for feito no culto precisa ser inteligível e compreensível. Irmãos, isso aqui é muito importante, muito importante. É muito importante porque nos dias que nós estamos vivendo, parece que as pessoas entendem que quanto mais estranho for algo no culto, mais espiritual. E quem é que disse isso? Como dizia o saudoso pastor Orlando Michels, me prova na Bíblia. Porque não existe base para isso. Não existe nenhum apoio escriturístico para dizer que alguém fazer coisas bizarras, o Espírito Santo está agindo. Nós precisamos entender que alguém que está cheio do Espírito Santo, ele não perde o controle, pelo contrário, ele ganha o controle, porque o Espírito Santo em nós não manifesta o fruto do domínio próprio. Domínio próprio é autocontrole. É como eu disse aqui no dia que nós estudamos na escola dominical, tem gente dizendo assim que o Espírito Santo me tomou de tal maneira que eu perdi o sentido. Irmãos, quem perde sentido ou desmaiou, ou está com possessão demoníaca. Porque se você olhar nos textos bíblicos aqui, você olha Daniel, você olha João, que tiveram um momento de fraqueza física por causa da glória de Deus se manifestando diante deles, você vê que o corpo deles perdeu a capacidade de ficar de pé, mas a mente continuou funcionando. Por quê? Porque se eles perdessem o sentido, como é que escreveu o livro? Eu quero que alguém me diga, como é que você escreve um livro sendo que você perdeu o sentido? Então essa questão de perder o sentido, irmãos, ou você desmaiou, ou tem alguma coisa acontecendo ali. Tá? Eu não vou dizer que seja só possessão demoníaca, porque tem gente, irmãos, que ele vai, porque ele viu em algum lugar, ele achou que aquilo era alguma coisa espiritual. Não, irmãos, isso não tem nada de espiritual, porque isso não comunica nada para a igreja. Uma pergunta que eu faço é o seguinte: será que essa pessoa faz essas aberrações em casa? O que eu quero dizer para os irmãos aqui, irmãos? Porque eu já vi muita gente perguntando, olha, eu vi tal coisa lá em tal igreja, eu vi tal coisa em tal igreja. Nós precisamos não ter aquele hábito de aceitar tudo de primeiro momento. Nós precisamos aprender a julgar aquilo a partir das Escrituras. E uma outra coisa muito interessante é fazer a leitura que a igreja tem também a respeito do que está acontecendo. Porque tem coisa que está acontecendo com aquela pessoa, e eu já vi isso, e ela está sozinha. A igreja está reprovando aquela atitude que ela está tendo, porque está todo mundo no seu coração sentindo que aquilo ali é incoerente com o Espírito Santo que trabalha em nós. Tá? Eu já disse para os irmãos que já ouvi relatos de jovens dando cabeçada na coluna da igreja e dizendo que estava cheio do Espírito Santo. Isso é racionice, irmãos. O pastor peão que saiu aí na internet, o camarada vai lá do fundo até aqui girando igual um peão. Qual que é o sentido disso, irmãos? Os irmãos me perdoem, mas não tem lógica isso, porque Paulo está dizendo, e vai repetir várias vezes para nós, que no culto tem que ter ordem, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz.
É por isso que eu estou dizendo para os irmãos que até estava lendo um comentário muito interessante, há uma Bíblia lançada pela CPAD, se não me engano, em 2013, do pastor McNair. Ele coloca lá que se essa passagem fosse pregada mais vezes nas igrejas, nós não teríamos que enfrentar esse tipo de aberracionice que acontece. Tá? Então, não existe essa ideia de quanto mais doido o negócio, mais espiritual. Não, não é assim. O Espírito Santo de Deus não é Deus de bagunça, Ele não é Deus de confusão, mas Ele é Deus de paz. Aquilo que é feito no meio da igreja precisa produzir edificação inteligível para a igreja, ainda que aquilo seja resultado de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Tá? Porque tem gente que ouve uma palavra dessa e vai dizer, então estamos tentando impedir o Espírito Santo de operar. Não, nós estamos querendo identificar quando é o Espírito Santo que está operando e quando não é. Essa é a grande questão. Eu já disse para os irmãos, e foi até falado aqui no domingo da escola dominical, que se só existisse o Espírito Santo de Deus no mundo, não haveria problema. Mas existe os espíritos imundos, né, inclusive Satanás, e também existe o coração do homem que pode pregar peça. Então é por isso que eu estou dizendo que nós precisamos aprender a julgar. Não, mas não pode, senão é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é chamar algo ser de Deus, dizer que aquilo é de Deus e aquilo não é de Deus. Você está atribuindo algo que é de Deus a uma obra do adversário. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. Os dons que Deus deu para a sua igreja é para o crescimento e para a edificação dela. Para que nós possamos ser edificados e não escandalizados com aquilo. Bom, então é por isso que Paulo vai trazer essa palavra para nós. Ele segue dizendo aqui para nós no versículo 11: se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Eu vou finalizar aqui, irmãos, porque como eu disse para os irmãos, o texto é bem longo, né? É difícil a gente conseguir cobrir 40 versículos, né, irmão Paulo? De uma vez só, é bem complicado. Mas eu quero finalizar aqui com essa passagem aqui, esses 2 versículos. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Tudo o que é feito na igreja precisa ser compreensível àqueles que estão presentes. Compreensível àqueles que estão presentes. Ainda que seja uma atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e nós cremos na atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, como eu disse aqui no domingo retrasado para os irmãos, se não for uma atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, iluminando o nosso coração, para ver a verdade de quem é Jesus, nós continuamos em trevas, mas glória a Deus que enviou o seu Espírito para iluminar o nosso coração em termos de entendimento disso, tá? Então guarde isso no teu coração. Tudo o que é feito no culto público precisa promover, como Paulo diz aqui no versículo 12, a edificação da igreja. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos meditassem nessa palavra na sua casa. Tá? Eu gostaria que os irmãos pensassem sobre este texto aqui e vissem a partir das escrituras. Irmão, não quero saber o que fulano disse, o que ciclano disse, o que Beltrano disse. Vamos direto na fonte, vamos parar de tomar o leite de caixinha e vamos direto no pé da vaca lá tirar o leite. Tá? Porque nós estamos muito mal acostumados muitas vezes de ir no YouTube, pegar e ver. Vamos ler o texto, vamos tentar entender o texto. Vamos tentar procurar saber direto da palavra de Deus, e aí então nós podemos procurar ajuda e subsídio. Amém, meus irmãos? Sentados como os irmãos estão, nós vamos orar e pedir a graça de Deus neste momento. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque diante da tua presença e da tua palavra, nós somos todos como crianças necessitadas daquele leite racional, Senhor, daquele alimento racional, como diz Pedro, que vai dando crescimento para nós como igreja. Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós. Pai, eu não oro somente pela planta Guilhermina, eu oro pela tua igreja, Senhor, em vários lugares. Eu oro pelas pessoas, Senhor, por irmãos, quem sabe de outras denominações, que têm vivido, Senhor, coisas, aberrações, Senhor, no meio dos seus cultos, que são contrárias à palavra do Senhor, mas que aquilo que é espiritual, que aquilo que é promovido pelo Espírito Santo, que aquilo, Senhor, que vem para ser edificante à tua igreja possa acontecer, para que nós possamos crescer a cada dia, Senhor, que os dons do Senhor, que o Senhor concede à tua igreja, possam ser concedidos sobre o teu povo, Senhor, trazendo graça, trazendo crescimento, trazendo expansão do Evangelho, para que o teu nome seja glorificado e o teu povo seja edificado. É a nossa oração, em nome de Jesus.